Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 65. Bons estudos! Hoje é sábado e eu estou fazendo hora extra. Se eu fosse obedecer meu coração, eu estaria com o Machado, dando uma força na história que ele está começando. Mas a minha razão me diz que com as horas extras eu vou chegar no fim do mês mais sossegada. O conflito entre o sentimento e a razão é um dos temas da nossa teleaula de hoje. Além disso, você vai acompanhar a história de um casal que se complementa pelas diferenças, o papel do narrador no texto. Vai aprender o que são orações coordenadas. Na sessão de literatura, vai conhecer a escola literária que veio depois do romantismo, o realismo, e o escritor Machado de Assis. A nossa teleaula começa já já, assim que o telefone tocar. Alô? Alô, amor? Escuta, você pagou a prestação do computador como eu pedi ontem? Não, Machado. Nós combinamos que você iria ao banco. Eu até deixei o carnê bem à vista no quadro de avisos. Ah, você esqueceu. Isso não me admira. Você vive com a cabeça nas nuvens. Pode olhar que tá lá. Quer apostar? Perdi a aposta. A Lígia tinha razão, como sempre. Pago na segunda-feira com multa. Devo e não nego. Devo e não nego. Tá aí um bom nome para uma história. Devo e não nego. O Eduardo, meu personagem que sonhava com uma casinha, realizou o sonho. Ele, a mulher Meire e os filhos já estão instalados na casa nova. Mas nem todos os problemas estão resolvidos. Nem o Eduardo parou de sonhar. Ô Eduardo, a gente não tá pagando as contas nos dias certos, isso é prejuízo. Você sabe, vira o mês e ela vem a multa por causa do atraso. Tá bom, Meire, não vai começar com essa ladainha de novo. Ah, eu devo, não nego. Eu sei que eu não paguei a conta de luz ontem, eu também sei que era o último dia, mas eu tive que sair mais tarde porque eu tinha trabalho extra. Além do que, seria prejuízo maior perder um dia de trabalho, né? Você podia me dar o dinheiro todo mês pra eu cuidar disso. Afinal, não são tantas contas. É água, luz, IPTU, mais o telefone e a prestação da casa. Fora isso, tem a caderneta da mercearia do Zezé. Ô Eduardo, você está me escutando? Tô, Meire. Deixa eu pensar um pouco, encontrar a melhor saída pro problema. Esse casal de personagens da minha história é assim. Ela prática e realista. Ele sentimental e sonhador. Ela passa o tempo todo pensando em como resolver os problemas. E ele não liga muito pro que acontece no dia a dia. Se protege da realidade sonhando com uma horta, um jardim. Acho que todo mundo conhece casais assim, não? Alô? O Túlio, por favor. Seu Túlio está numa reunião e não pode ser interrompido. Se a senhora quiser, eu anoto o recado e assim que for possível, eu passo para ele. Ai, meu Deus. Eu esqueci de entregar para ele o carnê da mensalidade da escola das crianças e o vencimento foi ontem, sexta-feira. Por isso a senhora não precisa se preocupar. Eu tenho as datas de vencimento aqui na minha agenda e eu já providenciei o pagamento direto na escola. Ai, que ótimo. Eu pensei que eu ia ter que acabar pagando com multa no banco. Que bom que você é uma moça assim tão racional. Até logo. Obrigada. Até logo. Quer dizer que eu sou racional, é? Racional. Do latim rationale, adjetivo, que usa da razão, que raciocina. 2. Que se deduz pela razão. 3. Conforme a razão. 4. Filosofia. Disse, de conhecimento resultante de princípios da razão. Razão é raciocínio, juízo. Também pode ser bom senso e a causa que justifica uma ação. Um exemplo disso, a Lígia tinha razão quando disse que eu fiquei de pagar a prestação do computador. Quer dizer que eu sou racional porque eu faço uso da razão, do juízo para pensar. Eu tenho os pés no chão. Alô?
Alô, sou eu de novo. Você faz um favor pra mim? Pede pro Túlio trazer uma pizza quando ele voltar pra casa. Fui passear com as crianças no parque e me esqueci que não tinha nada pro jantar. Pode deixar, se a senhora quiser eu posso providenciar tudo. Quando a reunião estiver no fim, eu peço a pizza e o seu Túlio leva quando sair. Ah, obrigada de novo. Eu sou assim um pouco atrapalhada pra essas coisas práticas. Mas eu não esqueci de flores. Detesto casa sem flores. Tá bom. Até logo. Obrigada. Até logo. A mulher do meu chefe é meio parecida com o Eduardo, o personagem do Machado. Pensa em tudo, menos nas coisas práticas. E aí, Eduardo, já pensou numa solução pro problema das contas? Não sei, Meire. Eu acho que vai ser mais complicado se você se responsabilizar pelos pagamentos. Isso não é problema. Eu tô falando das contas de todo mês. Você deixa de pagar muita coisa no dia certo, sonhando em ajuntar dinheiro pra comprar ferramentas pra mexer no quintal e no jardim. Você não pagou a conta de água que venceu no dia 10. E o que aconteceu? A gente não comprou as coisas que você queria, o dinheiro não deu e esse mês a conta veio com multa por causa do atraso. Olha, você tem razão, mas as coisas podiam ser mais fáceis. É muita conta vencendo, Meire. É um dia para conta de água, outro dia para conta de luz, dia diferente para IPTU. A gente não tem tempo de ficar na fila do banco e acaba se atrapalhando. Eu já ouvi falar que a gente pode autorizar o banco a pagar as contas direto. Assim evita a fila e o atraso. O que você acha? Eu sei, o tal do débito automático, né? Eu já pensei em falar isso lá no posto da fábrica, mas aí tem um problema. E se faltar dinheiro no fim do mês? A gente tem um imprevisto, gasta um pouquinho mais, aí lá vem saldo negativo. É complicado. Mas tem que ter um jeito, Eduardo. Paiê, o Paulinho ganhou uma bola nova. Vem jogar com a gente. Depois a gente vê isso. Deixa eu ver se as crianças não estão pisando na grama, né? Já vou, filha! Machado? Atrasou tudo aqui. A reunião acabou de começar. Né, eu vou chegar bem tarde. Escuta, você não quer ir adiantando o jantar pra gente? Não esquenta não, amor. Depois eu passo aí e a gente come uma pizza. Com que dinheiro, Machado? Olha que você já vai pagar a prestação com multa. Desse jeito... Mas como diz a minha tia Zulmira, mais vale um gosto que 6 vinténs. Depois tudo se resolve. Um beijo, tchau. Eduardo cumpre suas obrigações, mas às vezes esquece a realidade e foge para um mundo de fantasias. Os sonhos, o amor à natureza e o sentimentalismo são traços fortes de sua personalidade. O Machado, que é o narrador da nossa história, me descreve sempre do ponto de vista dele. Se eu fosse falar de mim na primeira pessoa, o texto ficaria bem diferente. Mais ou menos assim. Bem, eu bem que tento ser um bom pai de família, pagar minhas contas em dia, mas a vida não é só isso. Poxa, será que não é melhor a gente aproveitar os bons momentos, brincar com os filhos e resolver os problemas conforme eles forem aparecendo? Meire é prática e realista. A racionalidade é uma de suas principais características. É também o ponto de conflito entre ela e o marido. Às vezes, Meire cansa de fingir que não vê o sonhador Eduardo esquecido de partir para a solução dos problemas. Perde a paciência e inicia mais uma discussão. O Machado tem razão. Eu sou mais pé no chão que o meu marido. Eu não consigo ver as contas se empilhando, o dinheiro acabando e ficar quieta. Eu prefiro passar por ranzinza e resolver o problema. E quando o Eduardo voa muito alto, eu puxo ele de volta para a terra. Comigo é assim, pão, pão, queijo, queijo. No seu livro de língua portuguesa, há um exercício de reescritura parecido com este. Você vai reescrever as partes contadas pelo narrador como se fosse um dos personagens falando. Só precisa lembrar de 2 coisas. Mudar a pessoa do verbo, da terceira, ele e ela, para a primeira, eu. E escrever como a personagem fala. Eu acho bem mais racional a gente comprar comida e trazer pra casa. Sai mais barato, economiza, gorjeta e ainda sobra um dinheirinho pra pagar a multa da prestação. Tudo bem, dona Prática. Devo e não nego. Como o Eduardo da minha história. Devo e não nego. Uma frase com 2 verbos, dever e negar. Um período composto de 2 orações.
Com essa frase, o Eduardo me passou duas informações. A primeira informação foi... Eu devo. E a segunda... Eu não nego que devo. São duas orações de natureza semelhante e não há nenhuma dependência sintática entre elas. Uma não funciona como termo da outra. Ambas são independentes. E quando duas orações vêm juntas e não mantêm nenhuma relação de dependência sintática, elas se chamam orações coordenadas. As orações coordenadas podem ser introduzidas por conjunções coordenativas. Que são os conectivos e, mas, ou, porque, já que, portanto, e outros que a gente já conhece. Quando uma oração coordenada é introduzida por um conectivo, ela se chama sindética. E quando ela não é introduzida por um conectivo, se chama assindética. Portanto, na frase devo e não nego, a primeira oração devo é assindética, porque não foi introduzida por conectivo. E a segunda oração, e não nego, é sindética, porque foi introduzida pelo conectivo e. Lendo a cena-texto no seu livro, você vai encontrar muitos exemplos de períodos com coordenação sindética e assindética. Em várias situações dessa teleaula, você viu personagens que encaram a vida de maneira diferente. São sonhadores, meio desligados da realidade, como o Eduardo, a mulher do meu chefe, o Machado. Já a Meire, o chefe e a Lígia, ao contrário, têm os pés no chão. Preferem encarar a vida como ela é. Esses casais lembram algumas características de dois estilos literários, o romantismo e o realismo. O romantismo a gente já viu em outras teleaulas. As características do estilo são o sonho, o culto à natureza, a idealização da mulher. O romantismo também dá muita importância ao amor e ao sentimentalismo. Na segunda metade do século XIX, o romantismo deu lugar ao realismo. No realismo, os escritores deixaram de lado os ideais românticos para retratar a vida real de uma maneira objetiva. O romance realista critica a sociedade a partir do comportamento de determinadas personagens. Machado de Assis é considerado por muitos o maior escritor brasileiro. Ele escreveu Quincas Borba, um romance que, entre outros assuntos, fala de batatas. Um romance que fala de batatas. Isso mesmo. Ele usou as batatas para fazer uma ironia sobre a necessidade das guerras. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos. Se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, as batatas. Me fale um pouco mais sobre Machado de Assis. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, em 1839. Era filho de um pintor de paredes mulato e de uma lavadeira portuguesa. Pouco frequentou a escola. Foi praticamente um autodidata. Autodidata é a pessoa que estuda e aprende sozinha, por esforço próprio. E mesmo sendo autodidata, ele se tornou crítico de teatro, escritor e jornalista. Escreveu contos, poemas, romances, peças. Fundou a Academia Brasileira de Letras e produziu até morrer em 1908. E como escreveu, hein? Olha, aqui você tem Helena, A Mão e a Luva, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba. Eu sou um grande fã de Machado de Assis. Mesmo você achando que eu sou um pouco romântico, eu adoro romances realistas. O modo do Machado escrever é mesmo mais realista do que romântico. Vamos conferir na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a primeira parte da história de um casal dividido entre os sonhos e a realidade da vida. Conferiu a diferença entre pessoas racionais e pessoas sentimentais. Aprendeu o que são orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Entrou em contato com um estilo literário do fim do século XIX, o realismo. E ficou conhecendo um escritor considerado por muita gente o maior do Brasil, Machado de Assis.
Na próxima teleaula você vai ver a continuação da nossa história. E também conhecer um estilo literário que foi além do realismo, o naturalismo. Por isso, é bom dar uma boa lida no seu livro e fazer os exercícios. Assim, você começa a próxima teleaula sem ficar devendo nada. Como a Meire gosta. Até lá.